A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, prazer poder falar para vocês mais uma vez, uma, uma turma tão importante, tão seleta, tão abençoada como vocês, que Deus possa continuar abençoando vocês nessa empreitada de aquisição de conhecimento, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a vida de cada um de vocês. Eu estou aqui na minha casa tentando enviar o material para vocês, esse vídeo, desse estudo, dessa segunda aula sobre os livros históricos, e dessa vez vai dar certo, consegui recuperar meu equipamento, tecnicamente falando, e estamos aqui. Estou gravando sozinho, eu mesmo vou ser o técnico de operações e você também o professor. Foi muito bom estar com vocês, viu? Gostei muito da classe, vocês são atenciosos, vocês são dispostos. Nós passamos pelos 3 primeiros livros da seção de livros históricos, que foram Josué, Juízes e Ruth. Nós vimos lá em Josué as proezas que Deus fez, né? Toda aquela operação maravilhosa de livramento, todas aquelas operações e investidas militares que Josué deu, seguidas de sinais da parte de Deus, com muitas e muitas bênçãos e muitas operações miraculosas. Deus abençoou o povo de uma maneira tão grande que o povo conseguiu conquistar o centro-sul de Israel, depois foram para o norte e dominaram a terra toda. E Josué sai de cena após o seu livro para dar espaço aos juízes, que foram aqueles que vieram após Josué no sentido de liderarem uma fração do povo de Deus. Josué era o grande líder, liderava toda a nação, e lá na frente ele falece, não deixa um substituto, e como nós vimos em sala de aula, isso não foi um benefício para o povo de Deus. Contudo, Deus levantou juízes contemporâneos, um no norte, um no sul, um livrando o povo dos amonitas, outro livrando o povo dos amalequitas, outro livrando o povo dos filisteus. São nações inimigas e ao mesmo tempo vizinhas de Israel. Então foi muito importante para nós passar pelo conhecimento dessa etapa do povo de Deus. O povo de Deus no Egito era conhecido como os hebreus, né? Essa palavra vem de um ancestral deles, provavelmente chamado Eber. Essa corrente é a que eu mais me adequo, eu me aproximo mais dessa compreensão. Vem deste ancestral chamado Eber, e os hebreus no Egito eram conhecidos por esse nome. Durante a peregrinação, também como os hebreus, quando eles entraram e dominaram a terra, eles passaram a ser chamados de israelitas, como você sabe. Posteriormente, houve a divisão do reino, onde nós vamos passar ainda, porque está dentro da seção de livros históricos. Eles dividem o reino com o filho de Salomão, chamado Roboão, e Jeroboão, os dois, um no sul com 10 tribos, Jeroboão, e o outro com Judá e Benjamim, que é o Roboão, e dividem ali o reino fica dividido ali. Aí, dali para frente, começa toda aquela etapa de dificuldade sobre o povo de Deus. Mas com tudo isso, nós ainda conseguimos ver que Deus operou maravilhas cuidando do seu povo, porque Deus precisava preservar uma linhagem límpida ou pura, porque desse povo viria o Cristo. Então não poderia ser oriundo de misturas étnicas. Jesus precisava seguir a tribo de Judá, ser descendente da tribo de Judá, e a tribo de Judá tinha que ser pura. Então nós vemos que lá na frente isso acontece com eles. Nós vamos passar e ter uma orientação sobre isso. Mas contudo, se destaca para nós que no período de Josué e no período de Juízes, Deus ainda assim operou grandes livramentos na vida do povo de Deus.
E culmina essa primeira parte desses 3 primeiros livros com o grande livramento dado através de Ruth, né? A Moabita, a Bíblia diz. Olha como Deus amou essa mulher. Ela se casou com Boaz, Boaz teve descendência com ela e nós vamos ver mais na frente. Agora nós vamos começar, pegue a sua revista, vamos começar lendo. Eu estou de lado aqui porque meus apontamentos também estão aqui e eu de vez em quando vou estar dando uma olhadinha para o meu apontamento, tá? Então, pegue a sua apostila e vamos começar em 1º e 2º Samuel. Vamos ver o que tem para nós, para nos informar nessa tarde. Os livros de 1º e 2º Samuel foram escritos nos fins do século X a.C. Seus autores são desconhecidos, o nome do profeta Samuel é destacado por causa da sua importante liderança espiritual. Então veja bem, quando sai do período de Josué, entra o período de Juízes. Mas quando vai terminando o período de Juízes, nós temos o livro de Ruth, mas ele lança a mão lá para o livro de Reis. Ele nos arremete para o livro de Reis. Por quê? Porque Samuel é o profeta de transição. Sai do período dos juízes para o período monárquico, porque Samuel unge o primeiro rei de Israel. Aquele que a Bíblia fala que acima dos ombros ninguém sobressaía a ele. Aquele que a Bíblia diz que era mais ágil do que a águia. Vocês lembram quem? O primeiro rei de Israel, Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Então, Saul sai como o primeiro rei de Israel. O livro vai continuar nos dizendo aqui sobre esse período em que Israel tem o seu primeiro rei. Mas antes disso, nós vemos que os juízes, muitos deles se corromperam, outros não. Porém, tinha um chamado Eli, que esse não cuidava bem dos seus filhos, não preparou os seus filhos. E os filhos dele foram chamados na Bíblia como filhos de Belial, filhos do maligno, praticamente. Então veja a importância, um sumo sacerdote ou um sacerdote sendo chamado, sendo ter os seus filhos, sua descendência chamada de filhos de Belial. A Bíblia diz que eles deitavam com as mulheres de Israel em público. A Bíblia diz que o sacerdote podia enfiar um garfo e o que viesse no garfo, no caldeirão das ofertas, no caldeirão da onde estavam os animais cortados, o que viesse era deles. A Bíblia diz que eles fizeram um garfo de 3 pontas para poder espetar mais, para tirar mais. Então veja, meus irmãos, foi nesse período que Samuel aparece. Samuel era filho de Ana com um levita que morava nas montanhas de Efraim, chamado Eucana. Só que esse levita, os irmãos sabem que naquele período se aceitava poligamia. Então esse levita tinha uma outra mulher chamada Penina. Então existia a Penina e existia a Ana. A Penina tinha filho toda hora e era uma honra ter filho. Porém, Ana não tinha filho. Ana entrava dias e saía dias, entrava meses, entrava anos e ela não tinha filhos. Até que ela fez uma oração próxima à coluna do templo, né? E o sacerdote era o Eli, e a Bíblia diz que ela balbuciava, né, em oração. E Eli aproximou e disse assim: mas até quando tu se darás ao vinho? E achando que ela estava bêbada. Ela falou: não, meu senhor, isso aqui não é bebida não, isso é amargura de coração, porque eu não tenho filho. Aí o Eli abençoou ela. E o que aconteceu? A mulher estéril teve um filho. E ela teve outros depois de Salomão. Samuel. Quando Deus fez o milagre e Samuel nasceu, Deus já abriu logo a madre dela, ela teve outros filhos. E quando ele nasceu, a Bíblia diz que Deus recebeu dela, porque ela ofereceu Samuel a ele, entregou no templo. E quem foi cuidar? Quem foi cuidar dele? Não no templo, né, no tabernáculo. E quem foi cuidar dele? Tabernáculo de Moisés. E quem foi cuidar dele? O juiz
o sacerdote Eli. Ele foi morar na casa de Eli. Até que uma certa vez Eli estava deitado e Samuel também. A gente corre o perigo de ficar sempre confundindo Salomão, Samuel. E ele estava dormindo quando ouviu alguém falar, Samuel. E ele levantou e foi até Eli e falou, sim, senhor. O senhor me chamou? Aí Eli disse para ele, não, não chamei. Volte a deitar. Aí ele deitou de novo. Aí a voz chamou de novo, Samuel. Aí ele acordou e foi de novo. Aí Eli entendeu que Deus estava chamando ele. Aí Eli falou para ele, ó, fica quieto na sua cama. Quando te chamar de novo, tu fala assim, eis-me aqui, Senhor. Aí foi do jeito que Eli falou. Deus chamou ele de novo, Samuel. Aí ele ouviu a voz e falou, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus falou com ele que ia fazer uma coisa em Israel. Uma mudança. O que Deus fez? Passado uns tempos, houve uma profecia contra a casa de Eli. Os dois filhos, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia. A arca foi tomada. Os filisteus raptaram a arca, levaram para suas terras. Lá na frente, Eli ouviu falar que os filhos morreram e a arca foi tomada. Eli, a Bíblia diz que era muito obeso, caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E Deus levantou Samuel no lugar dele. Esse foi daqueles homens que a gente pode chamar assim de reto. O reto. Então Samuel começou a legislar em Israel como juiz. E ele foi o último juiz, porque do período dos magistrados, dos juízes, o próximo período era o monárquico, o período dos reis, e ele que ungiu a Saul. E Saul, como eu disse para vocês, ele começou a sobressair. Eu estou dizendo, frisando Samuel, Saul, mas vou frisar Davi, porque nesse 1 Samuel a gente vai ver esses três personagens em evidência. Samuel foi o juiz que ungiu a Saul, depois o rejeitou e ungiu a Davi. Nós vamos ver Saul como um rei operando proezas, depois se desviando da fé, e depois nós vamos ver Davi, né, que começou humilde, começou bem, se acidentou no meio e terminou bem na presença de Deus. Então Saul foi ungido. Hoje nós fazemos muita confusão, a gente acha que Saul foi escolhido pelo povo. A Bíblia não, a Bíblia diz que quem escolheu Saul foi Deus. Deus deu o nome dele a Samuel. O povo pediu um rei. Agora quem? A Bíblia mostra que foi Deus que deu. Mas Saul profetizou, Saul fez tantas proezas, até um feito que levaram as mulheres, levaram o gado, levaram as coisas, as posses, as coisas do povo de Deus. E quando Saul chegou no acampamento, ele viu todo mundo chorando. Aí ele foi, pegou o seu gado, picou o gado em mil pedaços, ou vamos dizer assim, vários pedaços, e chamou o povo e disse ao povo, olha, amanhã se fará isso ao gado do homem que não sair conosco a peleja contra esses inimigos. Aí os homens vieram tudo, aí a batalha foi vencida. E Saul profetizava, a Bíblia diz que ele profetizava, até que o coração dele se exaltou e ele se tornou um homem mau, né? Ele se tornou um homem ruim de coração. A Bíblia chega a dizer que ele ficou até possesso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu dele e vinha um espírito mau, um espírito ruim, da parte do Senhor sobre ele. Esse da parte do Senhor é com a permissão do Senhor. Com a permissão do Senhor, um espírito maligno atormentava Saul. Saul lá na frente vai ficar se acovardando numa batalha contra os filisteus, onde aparece a figura do gigante Golias, capítulo 16 de 1 Samuel, e ele começa ali a enxergar um jovem. Davi chega, vence aquele gigante, leva a cabeça daquele gigante na mão até a presença de Saul. Aí chega
determinado período, Saul, como viu a habilidade do moço, chamou ele. Davi era escudeiro de Saul. Davi passou a ser o soldado que defendia Saul, ou seja, um soldado da elite. E, passados os tempos, umas mulheres resolveram cantar uma música dizendo que Saul matou um tanto e Davi matou outro tanto muito maior. Aí Saul ouviu essa canção e falou: opa, ai, o que lhe falta agora, senão o meu reino? Entrou em Saul um ciúme do reino, e a Bíblia diz que a partir dali Saul perseguia Davi para o matar. A Bíblia diz 3 vezes: fugiu Davi de Saul. Fugiu Davi de Saul, fugiu Davi de Saul, fugiu Davi de Saul. Uma dessas fugas, ele entrou numa caverna e Saul, sem saber, pressionando ele, buscando ele, perseguindo, entrou na mesma caverna para descansar. A caverna era profunda e escura. Davi estava lá no fundão e Saul com o bando dele na frente, sem saber de nada. Davi vai lá de noite, chega perto dele no escuro, cortou a orla do vestido dele, cortou o pedaço do vestido dele e foi embora. Quando Saul saiu, ele pegou a orla e falou: aqui, Senhor, Deus te entregou na minha mão, mas eu te poupei. Aí Saul caiu no chão chorando, né? Saul começou a chorar, arrependido daquele feito, e se sentiu muito mal. Falou: meu filho, eu te perdoo, aquela coisa toda, mas tinha uma operação maligna em Saul. E Saul dali voltou a perseguir Davi. A Bíblia chega a dizer uma vez que Davi estava próximo de uma parede e Saul estava passando com a sua lança. De repente Saul virou para ele assim, cravou a lança em Davi. E Davi era muito ligeiro, Davi escapou. E a Bíblia diz que a lança de Saul ficou cravada na parede, onde Davi estava. Quando ele, Davi escapou, a lança dele pegou na parede e encravou na parede. Olha que coisa terrível. Mas contudo, Saul aprontou. Saul foi oferecer sacrifício antes do sacerdote chegar. Vocês aprenderam em Levíticos que tem as pessoas certas para o serviço certo. Nós não podemos entrar e muito menos sair na presença de Deus de qualquer maneira. Há uma tradição judaica que diz que quando o sacerdote entrava na presença de Deus, ele passava pelo lugar santo e entrava lá no Santíssimo, onde é que estava a arca, a presença de Deus, o véu. E ele entrava, e na hora de sair, ele não virava as costas e ia saindo, não. Essa tradição diz que ele saía de costas, em reverência a Deus. Não podia, não pode, não existe como a gente entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Por exemplo, Deus aceita as nossas ofertas, mas Ele não aceita nada jogado nos pés dele. As nossas ofertas depositadas aos pés dele são aceitas, mas as nossas coisas jogadas, não. Se você lê em Malaquias, quando fala do dízimo, há uma outra palavra. Ali em Malaquias 3, do 1 ao 3, a Bíblia diz que o profeta chega ao povo de Israel e diz assim: vocês me oferecem o animal cego, o animal manco ou o animal machucado. Pega essa oferta de vocês e ofereçam ao governador para ver se ele aceita. Quanto mais eu, vosso Senhor, vosso Deus. Então ele diz assim: olha, essa oferta que vocês estão me dando é uma oferta que eu não aceito. Apresenta ela só para o governador de vocês vão ver se ele aceita. Não aceita. Olha que coisa tremenda. Então, esse homem, Saul, começou a fazer coisa errada. Samuel demorou a chegar num dia de sacrifício. Ele se acelerou e começou a fazer o sacrifício no lugar do Samuel, do profeta. Ele não era da tribo de Levi. Ele não podia fazer isso. Então veja bem, meus irmãos. Ele começou a prevaricar. Prevaricar é não cumprir o seu dever. Ele começou a perseguir Davi. Ele começou a fazer o mal a Davi. Teve uma vez que ele cercou Davi num penhasco, né? E quando ele foi para pegar a turma de Davi, quando ele ia conseguir chegar, enfim, depois de tanto tempo, ia conseguir chegar e pegar a turma de Davi, ele recebeu um mensageiro que veio da terra de Israel falando: olha, os filisteus invadiram a terra, ou você pega Davi ou você volta para defender o seu reino. Aí ele ficou em dúvida, falou: e agora? Pega o meu inimigo ou defendo o meu rei? Resolveu voltar e defender o reino. Mas foi a chance que ele tinha de pegar Davi. Davi entendeu isso como um livramento da parte de Deus. Aí o que Davi fez? Pegou uma pedra, derramou óleo sobre ela, azeite,
e chamou aquele lugar de Selah Hamalecote, ou seja, pedra de escape. Ali Deus operou um grande livramento para Davi. Mas Saul persistia no seu mau caminho, até que ele fez uma coisa que Deus não aceitou e sentenciou a morte de Saul. Samuel já era morto, Saul vai até uma localidade chamada Endor e Saul consulta uma pitonisa, uma feiticeira ou uma médium. E aparece lá a médium dizendo que vem a figura de Samuel vindo e dá um recado para ele. Deus considerou, a Bíblia diz que por causa desse pecado, dessa perversão, Deus ia matar Saul. Então Saul perdeu a sua vida por ter consultado os mortos, os mortos através de uma médium. Essa foi a provocação última, derradeira de Saul contra Deus. Dali para frente, este rei perdeu, como Samuel houvera profetizado, perdeu toda a sua descendência, no sentido de que reinariam após ele. Isso tudo passou para a descendência de Davi perpetuamente, chamado aliança davídica, aliança de Deus com Davi. Deus prometera a Davi que do lombo dele sairia o Cristo. Deus prometera a Davi que a sua descendência nunca ficaria sem o trono de Israel, ainda que pecasse. Olha que coisa, Davi significou amado. Mas um homem como Davi, irmãos, era uma coisa tremenda. Aquele homem, se ele vivesse hoje, eu acho que eu dividiria em 24 vezes aqui uma passagem e ia para Israel morar lá para servir ele também. Que homem maravilhoso esse Davi. Fiel a Deus, um homem guerreiro, um homem justo, um homem honesto. Este homem, quando ele conseguiu trazer a arca, a Bíblia diz que ele deu um odre de vinho, a Bíblia diz que ele deu um pão e um bom pedaço de carne, a Bíblia diz, para todo homem, chefe de família em Israel, em comemoração. Ele deu um odre de vinho, ele deu pão e ele deu, a Bíblia diz, um bom pedaço de vinho, de carne para os homens de Israel, para as famílias de Israel. Então veja bem, os irmãos, entra em cena agora esse rapaz. Davi passou uma coisa muito importante que aconteceu na história de Davi. A história dele é muito importante, irmão, a história de Davi. Uma das coisas muito importantes que passou lá foi que ele foi ungido 3 vezes. O único homem em que o óleo da unção de Deus desceu sobre a cabeça 3 vezes foi o profeta Davi. Mais ninguém teve essa experiência, só Davi. A primeira vez que ele foi ungido foi na casa de seu pai. Isso aí está em 1 Samuel 16. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Vamos fazer a leitura? Ache comigo aí na sua Bíblia. Vamos fazer um contato com o texto sagrado. Abra sua Bíblia aí, capítulo de número 16. Eu estou folheando aqui, você deve estar ouvindo aí eu folheando, né? Minha câmera ela está bem próxima. Então aqui no capítulo de número, como eu disse para você, de número 16, no versículo 1 diz assim. Eu poderia até mudar aqui para o meu celular, quer ver, irmão? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer aqui. Consegui. Agora eu só preciso que o meu celular foque, né? 16. É bem provável que vocês consigam ler. Aqui diz, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. O que é um belemita? É quem nasce em Belém. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Que coisa maravilhosa. Olha o versículo de número 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí o versículo
de número 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que quando Samuel chegava numa localidade, os homens tremiam de medo da santidade desse homem. A Bíblia diz que os homens corriam até ele e diziam assim: é de paz a sua vinda, Samuel? Tremendo por causa da seriedade do homem de Deus. E ele estava sentado. E passou Abinadab, Samá, todos os irmãos grandão de Davi passaram. E Samuel: não, não é esse. Não, não é esse. Aí o Samuel chegou uma hora e falou assim: é esse. Aí Deus falou assim: não, Samuel, eu não vejo como você, que está diante dos olhos, eu vejo o coração. Ainda não é esse. Aí Samuel vira para Jessé e fala assim: ainda falta algum? Aí a resposta foi essa: falta o menor. Aonde ele está? Ele está apacentando as ovelhas do seu pai. Aí o texto bíblico diz: manda chamar ele. Quando o menor chegou, o Davi chegou na casa, a Bíblia diz que Samuel se levantou, ele estava sentado. Se levantar é respeito, porque estava um grande homem de Deus na frente dele, embora fosse um menino. Então veja bem, os irmãos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele a partir dali. Saul não sabia de nada disso. Você lembra que Davi matava leão, matava ursa, matou o filisteu, venceu muitas guerras? A Bíblia revela o porquê. O Espírito do Senhor apoderou dele. A partir dali, todas aquelas proezas começaram a acontecer na vida de Davi por causa do Espírito do Senhor. Nós precisamos buscar o Espírito do Senhor porque ele é totalmente disponível para nós. Totalmente. Então Davi toma ali a frente, recebe aquela unção. Isso na presença dos seus irmãos. A segunda unção nós vamos ver em 2 Samuel agora. Vem comigo para o capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Aqui em 2 Samuel, capítulo 2, nós vamos ver aqui no versículo 4 e no 7. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes-Gileade são os que sepultaram a Saul. Aí, quando ele soube que Saul era morto, ele aceitou o reino, mas também de Judá, não o reino de Israel, né? 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Ele tomou como rei as 2. Porque ele que dizia: não devemos tocar no ungido do Senhor. Saul todo errado, ele dizia: não toco no ungido do Senhor. O povo dizia: mata ele, Deus te entregou nas suas mãos. Ele: eu não toco no ungido do Senhor. Esse ungido do Senhor é um texto que a gente pensa que a gente não deve falar mal dos nossos líderes. Mas essa interpretação não se encaixa aqui. Esses ungidos do Senhor são um caso à parte. Não é? A gente diz assim: não podemos julgar para não ser julgado, capítulo 7 de Mateus. Só que Jesus não disse isso. Jesus diz assim: não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida com que julgares, sereis julgados. Ou por que repara tu o mosquito que está no olho do seu irmão e não tira o argueiro que está no seu? Tira primeiro e depois cuidarás de cuidar do teu irmão. Então, o argueiro é a viga, uma viga. É uma viga, não tem a coluna de uma casa? A viga é a coluna deitada que segura a laje. O argueiro é isso. Jesus estava dizendo que aquelas pessoas que tinham um negócio desse tamanho no olho estavam querendo julgar aqueles que tinham um negocinho assim. Aí Jesus disse assim: tira primeiro para depois você poder julgar. Paulo dizia assim: julgai-me vós, se sou digno ou não. Paulo dizia à igreja: julgai-me vós. Temos que julgar não o profeta, mas a profecia. Então tem muitos enganos que nós precisamos corrigir. E esse curso com certeza vai dar essa oportunidade para quem deseja corrigir
esses erros que a gente ouve, vamos dizer assim, uma linguagem bíblica, nos nossos arraiais. Então aqui ele vai, no versículo de número 7, diz assim: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Então ele foi ungido. O versículo 11 diz assim: e foi o número dos dias de Davi, Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. 7 anos e 6 meses ele reinou sobre Judá. Aí agora nós vamos ver a terceira unção dele, que foi sobre todo Israel, porque Isbosete, filho de Saul, foi ungido como rei e reinou mais de 2 anos. Aí quando esse morreu, Davi recebeu a terceira unção dele. Está em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías, entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo o Israel. Todo o Israel. Agora eu vou ter que trocar aqui a minha coisa, que a minha bateria acabou da câmera. Eu vou fazer a transição agora para o meu celular aqui. Aí, ainda bem que o meu celular tá ligado. Se não tivesse, eu tinha perdido esse vídeo. Tá bom. Mas tudo bem, agora vou fazer a transição. Ótimo, consegui. Ainda bem que meu celular tá ligado. Então, meus irmãos, continuando aqui o nosso estudo, ele recebe essa segunda unção. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá também. Então veja bem, os irmãos, a importância do rei Davi. O rei Davi foi quem, com certeza, deixou notório o nome de Deus em Israel. Davi deixou o nome de Deus notório a nível de entendermos o porquê. Por quê? Deixa eu acertar ele aqui. Por que o Senhor tem ele como um ancestral? Vejam vocês a qualidade da adoração. Davi, depois que reinou, ele começou tendo seus filhos, ele tem aproximadamente 20 filhos, não é? Ele tinha esposas e tinha concubinas, não é? Naquele período era permitido o homem ter mais de uma esposa. Aí ele teve os seus filhos em Hebrom. O primeiro filho dele, o primogênito, ele nasceu de Ainoã, a jezreelita, foi Amnon. O segundo foi Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal. O terceiro foi Absalão, da princesa Maacá, né? A princesa Maacá de Jesur, a região da onde ela era. E os primeiros 5 são esses, são Aminon, Quiliate, os mais famosos, né? Quiliate, Absalão, Salomão, Tamar. Esse filho de Davi, chamado Aminon, provocou um homicídio dentro da família de Davi, porque ele era de mãe diferente, né, de Absalão. E Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que é uma das filhas de Davi, acho que é a única que ele teve como mulher. Esse Aminon começou a desejar ela sexualmente. E isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu em Israel, mas isso teve um porquê. E esse porquê eu posso passar para os irmãos. Lá atrás, o povo de Israel estava em peleja e o rei Davi, a Bíblia diz, passeava pelo palácio. De repente ele viu uma mulher tomando banho nas proximidades e ele a cobiçou. E o problema da cobiça dos olhos é um problema tremendo.
Acã, a Bíblia diz que ele confessou a Josué, o povo perdeu a batalha em Ai, foi por causa de Acã, porque Deus mandou não pegar nada. E ele disse que quando viu, ele não aguentou e pegou as coisas, cobiça dos olhos. Você olha uma coisa e deseja ela, e aquilo fica dentro de você. E Davi não fez como a gente. Às vezes você está andando na rua, você vê o pecado, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Você está livre de pecados, ofensas e delitos. Mas se você gostar, a primeira olhada é inevitável, agora a segunda você pode evitar. Você pode evitar a segunda vez. É o que eles dizem. É difícil você evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar dele fazer ninho. Então, um mau pensamento pode bater, você espelhe. Não deixe ele fazer ninho como um passarinho. Espelhe o mau pensamento. Você vai ter vitória. Aí, Davi vai e fica sabendo quem é ela. É Betseba. Aí, Davi se deita com ela. Davi tem relações sexuais com ela. Ela engravida. E o marido é um conhecido de Davi, é um dos seus soldados. E Davi orquestra contra ele, manda ele voltar. Quando ele volta, manda ele ir para casa. Ele não voa. Os exércitos de Israel estão nas trincheiras. Eu não durmo em casa com a minha esposa, porque os meus irmãos estão sofrendo na batalha. Eu vou ficar aqui do lado de fora. Ele ficou. Homem fiel, irmão. A Bíblia diz um giteu. E Davi insistia para ele ir deitar com a esposa dele para que ficasse como se fosse filho dele. E o homem não deitou. Davi embriagou ele não deitou. Foi fiel. Aí Davi viu que não tinha jeito. Davi vai e faz o quê? Promove o assassinato desse soldado. Aí o que acontece? Ele chama Joabe, o general, dá uma carta para ele e fala, você vai agora, pega ele, põe ele na frente da batalha e recua os soldados para ele ficar sem retaguarda para que ele morra. Aí ele foi e fez isso, e assim Urias morreu. Urias morreu. Aí Davi se sentiu aliviado. Mas tinha um profeta na casa de Davi, ou no reino de Davi. Esse profeta se chamava Natã. Isso daí, irmãos, é texto bíblico. É texto bíblico. O profeta veio até Davi, um tempo depois. Quando você tem uma profecia da parte de Deus, você tem que ter cuidado em entregar ela. Você tem que ter maturidade para entregar para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Porque se você entregar uma profecia do jeito errado, você pode provocar aquela pessoa. Você pode humilhar aquela pessoa. Aí o que acontece? O profeta veio para ele e falou assim, Davi, aconteceu uma coisa que eu preciso te contar. E Davi disse o quê? Olha, tinha um homem numa cidade, pobre, tinha uma só ovelha. E nessa mesma cidade tinha um outro homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. Vindo um viajante, esse homem rico, em vez de pegar das suas muitas ovelhas e oferecer ao viajante, ele foi lá e pegou aquela única ovelha daquele homem pobre. E ele cuidava dela como se ela fosse sua filha, ela dormia no colo dele. Ele foi lá, pegou aquela ovelhinha. Aí a Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu, ele levantou e falou assim, digno de morte é esse homem. Davi, enquanto não confessou, ele estava com um sentimento ruim no coração dele. Ele podia até matar o profeta escondido para que isso não se espalhasse. Mas o profeta teve sabedoria. Quando o profeta viu que ele se levantou e disse assim, digno de morte é esse homem, ele viu que o espírito de justiça, o espírito vamos dizer assim, de honra, de justiça mesmo de Davi, retornou. Aí quando ele viu que retornou, ele falou assim, esse homem é você, Davi. Tu tomaste a mulher de Urias e pecaste com ela, e não contentando com isso, tu matou o marido dela. Aí a Bíblia diz que Davi deu um grito e falou, pequei grandemente contra o Senhor. Arrependido de todo o seu coração, Davi
Aí o que aconteceu? Deus disse para Davi: não morrerás, transpassei o seu pecado. Porém a espada nunca sairá da sua casa. Aí o que aconteceu lá na frente? Um filho, Amon, irmão de Tamar por parte de pai, começou a amar ela sexualmente, desejar ela sexualmente, e ela foi estuprada por ele. Passado um tempo, o irmão dela, de pai e mãe, Absalão, matou o primogênito Aminon, matou o irmão mais velho e fugiu. A espada que Deus falara que houvera falado que ficaria na casa de Davi, começou aí. Aí, daí para frente, nós vemos muitos fatos que mostram que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Saul pecava e provocava a ira de Deus e tinha remorso. Davi pecava e provocava a ira de Deus e tinha arrependimento. É muito diferente. O coração desses dois homens era muito diferente. Um coração era bondoso. Eu lembro que ele estava fugindo da presença de Absalão e um descendente de Saul, quando ele passou pelas terras dele, disse assim: aí, já vai esse aí, esse maldito aí, ó, esse sanguinário. Aí alguém disse assim: o senhor quer que eu vou lá e arranque a cabeça desse cão morto? Um dos seus valentes. Aí ele disse assim: não, deixa ele, talvez eu seja isso mesmo, talvez ele tenha razão. E fugiu da presença do filho. Porque a profecia diz que a espada não sairia da tua casa e as tuas mulheres vão deitar com outro em praça pública. Olha aí. E o filho fez isso, Absalão. Absalão foi embora, ficou 2 anos sem ver a cara do rei. Quando voltou, a Bíblia diz que ele ficou sem ver a cara do rei, e quando entrou na presença do rei, a Bíblia não diz que Davi exortou ele, a Bíblia diz que Davi só deu um beijo na testa e despediu ele. Esse beijo na testa foi recebido como uma afronta. Meu pai não liga para mim, meu pai não cuida de mim. Como é que a gente tem cuidado dos nossos filhos? Será que a gente tem tido atenção com eles? Daí para frente esse furor entrou no coração de Absalão, e Absalão começou a deitar com as mulheres de Davi. Tomou as mulheres de Davi, falou: eu sou o rei agora. E tomou as mulheres em praça pública, começou a cumprir tudo aquilo que Deus houvera falado lá atrás por causa do pecado de Davi. Então, este homem, segundo a linhagem do povo de Deus, Davi é neto de Ruth com Boaz. Porque o filho que nasceu de Ruth e Boaz foi Jessé, o belemita, que é irmão, que é pai de Davi. E olha aí, e lá na frente, Davi aproveita a sua descendência. A Bíblia diz que Deus teve Adão. De Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. No lugar de Abel, nasceu Sete. De Sete veio a descendência que vai acabar em Noé. De Noé nasceu Sem, Cão e Jafé. Deus escolhe Sem. De Sem, Deus escolhe um semita chamado Abraão. Dos filhos de Abraão, Deus escolhe o Isaac. Dos filhos de Isaac, Deus escolhe Jacó. Dos filhos de Jacó, Deus escolhe Judá. E de Judá, Jessé. Então veja bem, os irmãos, a importância de Davi. Deus veio preservando a linhagem todinha. Lá na frente, Davi nasce e se torna ancestral do rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse livro de 1º e 2º Samuel vai falar bastante dessas 3 pessoas. Vai falar de Davi, vai falar de Samuel e vai falar de Saul. Eu disse para vocês, no final, Davi é um homem tão citado na Bíblia, um dos nomes mais citados na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento ele aparece na genealogia de Mateus, aparece em Hebreus, né? E ele é um descendente direto, é um ancestral direto da pessoa bendita de Jesus, não é? Para ser rei em Israel, tem que ser descendente de Davi, senão não pode ser rei em Israel. Israel até hoje não tem rei porque ninguém comprovou que é descendente de Davi. Então veja bem, os irmãos, aqui também, meus irmãos, a gente consegue perceber a importância de Davi. Não era só para dar vida
ao Cristo, mas era também para profetizar acerca do Cristo. As profecias que Davi escreveu no Salmo, você vê no Salmo de número 22, está escrito lá: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Isso é uma profecia acerca de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, aquela turma que cercou ele para matar ele. Os soldados que a Bíblia diz que punhalaram ele, não de punhal, de punho, bateram nele, disseram para ele: se você é isso mesmo, fala quem foi que te bateu. Cobriram a cabeça dele e bateram nele. Fala quem foi que te bateu. Fortes touros de Bazã me cercaram. Existe mais uma profecia no capítulo 16 que diz: pois que o Senhor não deixará a minha alma no Hades, e nem que o teu justo veja corrupção. Davi profetizando no Salmo sobre a ressurreição de Jesus. Olha a importância desse rei. Fica faltando para nós uma meditação aqui em 1º e 2º Reis. A minha divisão por esses livros serem poucos foi focar hoje no 1º e 2º Rei, livro de Samuel. Os demais nós vamos terminar em mais 2 aulas. Eles são pequenos, por isso eu fiz esse aprofundamento na pessoa de Davi. Mas o importante é que você perceba que Deus está regendo a história. Os homens fazem planos, mas o Senhor dá a resposta. O nosso Deus, nesse momento, está regendo a história. Então a nossa vida precisa estar voltada para a pessoa, neste momento, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe ninguém mais importante para nós do que a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento foram desenhados para ressaltar a pessoa do Senhor Jesus. Quem não fez parte da história profética e da história biográfica de Jesus não está totalmente realçado nas Escrituras. Mas quem esteve envolvido nesse plano de Deus ficaram conhecidos na história. Então, que Deus abençoe você. Na próxima, nós vamos falar sobre 1º e 2º Reis e Crônicas. Nós vamos falar assim, de um jeito aprofundado. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus estudos, tá bom? Até uma próxima e até lá, que Deus muito te abençoe.